Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para o Muniz, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Vera, finalmente hoje aconteceu o ato A Democracia Inabalada para relembrar a tentativa de golpe, os atos de 8 de janeiro do ano passado. Qual o balanço que a gente pode fazer desses atos aí de hoje? Olha, Carol, eu acho que é um evento necessário, é um tipo de evento que se faz em países que passaram por traumas históricos e civilizatórios para marcar datas com esse componente ali de gravidade. Portanto, não é o que a oposição disse ali cinicamente como comemorar o que houve em 8 de janeiro do ano passado, mas sim lembrar para que nunca se repita. É esse o contexto, é essa a motivação de atos dessa natureza. Acontece em vários países do mundo que fazem, por exemplo, museus para lembrar de coisas graves como o Holocausto, como ditaduras, como bombardeio a cidades como Hiroshima e Nagasaki. Então, é algo que historicamente tem referências e tem precedentes e, portanto, é justificado que se faça. Há gente, inclusive, advogando a criação de um feriado nacional nessa data, como forma de marcar a democracia, um feriado nacional do Dia da Democracia, e isso pode ter ali algum componente educativo e importante. Portanto, era bom que se fizesse, mas da forma como foi feito, não tem como dissociar totalmente do governo. O governo tomou a frente da organização do evento, tomou a frente do cerimonial, foi o governo quem fez o vídeo, por exemplo, institucional, exibido no evento, e a ausência do Arthur Lira ali naquele vídeo foi vista por muitos como uma das razões para ele ter decidido de última hora não comparecer. A gente vai falar mais detidamente das ausências. Então, as ausências que houve da oposição, do presidente da Câmara, o fato de o presidente, no seu discurso, ter evocado o PT, o seu partido, e ter dito que ele, às vezes que perdeu a eleição, respeitou, às vezes que ganhou também respeitou, ter chamado o Bolsonaro para o evento, coisa que todos os oradores anteriores a ele evitaram fazer, justamente para não politizar, isso tudo acabou dando um caráter partidário e político ao ato que não era necessário que fosse feito assim. Era mais inteligente que não fosse feito dessa maneira, que ficasse realmente um ato institucional entre representantes dos três poderes, igualmente ali representados, igualmente com falas ali com a mesma proporção e o mesmo peso, e que não se tivesse partidarizado. É óbvio que os atos golpistas de 8 de janeiro foram de motivação bolsonarista, foram feitos por bolsonaristas, tiveram o ex-presidente Jair Bolsonaro como um grande impulsionador ao longo de todo o seu mandato. Tudo isso está evidenciado e tudo isso vai ficar muito claro na história e vai ficar muito claro nas investigações. Mas, naquele momento, um ato dentro do Congresso Nacional, que é uma casa que tem representantes de todos os partidos, e justamente se o objetivo fosse trazer uma parcela maior da sociedade para a compreensão da gravidade do que aconteceu há um ano, era muito mais inteligente, eficaz e estratégico deixar esses componentes meramente partidários em segundo plano, deixar fora da solenidade, fora da cerimônia. Então, esse é o senão. Portanto, no saldo que eu acho que é positivo e na necessidade do evento que eu acho que existia, essas nuances poderiam ter ficado de fora. Vera, vamos falar um pouco mais sobre essa questão das ausências. Dá para dizer aí que a oposição boicotou, né, o evento de certa forma. Quando a gente pensa nos governadores, Eduardo Leite decidiu em cima da hora comparecer ao ato, mudou ali de programação, mas a gente teve Romeu Zema, por exemplo, que tinha confirmado presença, depois sofreu um pouco de pressão, desistiu de ir. Teve outras ausências, como Tarcísio de Freitas aqui de São Paulo, Ronaldo Caiado também.
O que a gente pode entender também dessa parte da ausência da oposição? Isso fez também com que o ato ficasse marcado como muito de governo ou do PT especificamente? Fez, porque difere, por exemplo, do dia 9 de janeiro de 2023, né, Muniz? Difere fortemente. Naquela ocasião, dada a gravidade do que tinha havido na véspera, o grau de destruição, o grau de ousadia dos golpistas que passaram por cima da polícia, que se esconderam na frente do QG do Exército e que invadiram e destruíram, depredaram as sedes dos 3 poderes simultaneamente, todos os governadores se sentiram obrigados, forçados a comparecer ao ato em defesa da democracia e fazer aquela marcha entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Então, ali, eles estavam recém-empossados, como o próprio Lula. Muitos deles só foram eleitos graças ao Bolsonaro, como é o caso do governador de Santa Catarina, do próprio Tarcísio, e ainda assim entenderam que era um ato institucional e que era necessário estar lá. Passado um ano, com Bolsonaro inelegível, com cada um tendo o seu projeto político em andamento nos seus estados, essas questões político-partidárias acabaram falando mais alto do que a necessidade de marcar esse aspecto institucional do 8 de janeiro. Talvez, se a iniciativa tivesse partido do presidente do Senado, os convites tivessem sido feitos pelo Senado, eles se sentissem mais à vontade para participar do que tendo sido uma ideia do Palácio e o cerimonial ter sido organizado fortemente pelo Palácio, com grande presença e proeminência da primeira-dama, Janja da Silva, como apurei, etc. Então, sim, acabou havendo essa distinção e muitos bolsonaristas tentando, ali cinicamente, a meu ver, reescrever a história. E aí, por isso, os aliados foram pressionados a não comparecer. O Romeu Zema compareceria e foi pressionadíssimo pelo seu partido, Partido Novo, e pelos aliados bolsonaristas a não comparecer, porque está em curso uma tentativa de reescrever a história e dissociar o 8 de janeiro do bolsonarismo. Uma tentativa até aqui mal sucedida. Tem 2 pesquisas sobre isso, feitas aí nos últimos dias, uma da Quest e uma do Instituto Atlas, que mostram resultados um pouquinho diferentes. As 2 convergem quando mostram ainda uma ampla rejeição ao que foi feito o ano passado, portanto não tem ninguém contemporizando e não tem um revisionismo nesse aspecto de as pessoas passarem a apoiar a invasão dos 3 poderes, como houve nos Estados Unidos em relação ao Capitólio. Pesquisas um ano depois mostravam um apoio ao que houve no Capitólio e olha que lá houve mortes, superior a 14%. Aqui não, ainda é muito baixo o número dos que apoiam, porém, a pesquisa da Quest mostra que quase metade da população não associa a Jair Bolsonaro o que aconteceu no ano passado, nem como um idealizador, nem como um incentivador daquilo que houve. Já a pesquisa da Atlas é um pouco diferente em relação a isso. Para os ouvidos pela Atlas, 52% acham que foi Bolsonaro o responsável e 52,8% acham que ele, inclusive, deve ser responsabilizado judicialmente. Então, essa tentativa de reescrever a história, a gente sabe que ela é paulatina, que ela vai se dando ano após ano e que aquele ditado da água mole em pedra dura pode surtir efeito depois de algum tempo, até por isso é necessária a realização de documentários, de reportagens, de atos como esse, para que a verdade, para que os fatos prevaleçam sobre as versões. Ô Vera, essa ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira, hein? Porque a ausência de governadores bolsonaristas e parlamentares e tal já era aguardada, mas o Lira, apesar de ter sido um aliado importante do Bolsonaro durante o governo, assim que o Lula foi eleito, foi o primeiro a parabenizar, foi atuante ali no 8 de janeiro do ano passado. Nesse ano alegou problemas de saúde na família, mas não foi só isso, né? Não foi só isso, Carol. Eu participei de um café da manhã de colunistas com o Lira uns dias antes do Natal, se não me engano, dia 21, 22, bem pertinho mesmo. E naquela ocasião foi quando começou a ideia de se fazer uma solenidade para marcar um ano dos atos golpistas. Ele já tinha sido comunicado naquela ocasião pelo Palácio do Planalto e já dizia que interromperia as férias para participar. Então houve uma mudança de planos real e concreta.
também apurei, publiquei no meu blog no Globo, que ele teve um pedido por parte do cerimonial do evento, do Palácio, no caso, para mandar imagens de discursos dele no pós-8 de janeiro, porque isso comporia o tal vídeo institucional que foi exibido na abertura da solenidade. Depois as imagens dele não apareceram. Então, quem editou, e foi o Planalto que editou, não foi o Senado, isso eu também apurei, entendeu que não era o caso do presidente da Câmara participar ali. A justificativa que eu colhi é a seguinte: olha, presidente dos 3 poderes, o Legislativo é um poder só, o presidente do Congresso, que é a casa que congrega as duas casas, né, as 2 câmaras, o Congresso bicameral, é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Mas o fato de que ele ficaria em segundo plano ali e de que havia uma divergência entre a base dele, Lira, em relação aos atos, contribuíram para que ele não fosse. Vamos lembrar que o Arthur Lira é talvez um dos únicos políticos que conte com uma base própria, uma base de sustentabilidade própria, e é grande, é maior que a do governo. Graças a isso, ele tem sido o responsável por ditar a pauta da agenda econômica, da agenda política e, em grande escala, pautar os projetos de interesse do país ao longo dos últimos anos. Já era assim no governo Bolsonaro, seguiu assim no governo Lula, até se amplificou esse poder dele, depois de reeleito com uma esmagadora maioria. Então, ele não quer criar buracos no casco do seu próprio navio tão cedo, tão longe da própria sucessão. A gente está há mais de 1 ano da sucessão da presidência da Câmara. O Lira não quer virar um pato manco nesse ano. Aliás, é a coisa que ele tem mais pavor de todas, é que comece a briga pela sucessão dele agora. Ele disse que não vai deixar isso acontecer, que o grande erro do Rodrigo Maia foi não preparar um candidato à própria sucessão e depois perdeu essa sucessão. Então ele quer evitar a todo custo que comece a surgir um monte de candidato dentro do grupo político dele mesmo. Então ele vai comandar com mão de ferro enquanto ele puder. E para isso ele não pode dar desculpas para as pessoas debandarem. Então ele não pode, eu estava com o Lira, mas ele foi no ato do 8 de janeiro, então agora eu não sou mais lirista. Então ele não quer esse tipo de desculpa, ele quer que até depois da eleição municipal não se fale de sucessão na Câmara. Isso vai ser impossível. Eu sei de vários pré-candidatos ao lugar dele que já estão contratando marqueteiro, inclusive. Então, ele é uma ilusão dele. É ilusão dele. Até ele, que é super poderoso, não vai conseguir isso. Mas é isso que ele tem em mente. Agora, Vera, com tantos interesses em jogo e essa agenda aí já mirando muito lá para frente, a gente tem um ano só começando com pautas aí que são de enorme interesse do governo também nesses próximos meses. Teve a ausência do Lira, de toda a cúpula da Câmara. A gente pode entender que isso vai significar problemas concretos ali para o governo nesse dia a dia com a Câmara daqui em diante? Vai, Muniz, principalmente porque as últimas notícias ali do ano e as primeiras vindas do Executivo não agradaram os deputados. A gente lembra que teve aquela MP reonerando a folha de pagamento de vários setores da economia, em desacordo com o que o Congresso decidiu por 2 ocasiões. A primeira quando aprovou o projeto e a segunda quando derrubou o veto do presidente da República. E a outra decisão que desagradou muito foi o veto do Lula ao mecanismo da LDO que estabelecia um cronograma para a liberação de recursos das emendas. Isso aí também está passível de ser derrubado no Congresso quando voltarem os trabalhos. Então, o clima não é dos melhores. O Lula já não tinha uma base, essa base segue instável, partidos que estão na base estão tendo disputas ali pelo seu próprio comando nos últimos meses, teve troca de comando no União Brasil, tem o PP do próprio Lira sendo muito pressionado pelo Ciro Nogueira a não ficar tão no governo. Então, as coisas não serão tão simples. A gente sabe que o Haddad vai estar o ano inteiro pressionado para cumprir uma meta fiscal muito difícil. Então, tudo isso contrata um ano complicado para o governo Lula no Congresso. Sem PEC da transição, sem muitas ferramentas com as quais o Lula contou no primeiro ano e que o ajudaram, né? Então, eu acho que sim, porque você podia falar, o Lira faltou por um problema de família, mas não estava o vice-presidente, não estava o segundo vice-presidente, não estava o presidente da CPI do 8 de janeiro, sendo que a relatora Elisiane Gama, que é
aliada do governo e a de esquerda estava lá. Então tem ali muitas pistas de que o ano não vai ser tão simples assim na relação entre o governo e a Câmara. Bom, Vera, como anunciado, estavam lá os comandantes das Forças Armadas, o Lula fez menção aos militares, parece um clima de pacificação, é isso mesmo? Eles estavam com aquela cara de aluno que está de recuperação ali, que fez alguma bagunça, né? Estavam sentados numa fileirinha assim, os três ao lado do Múcio, assim, meio peixe fora d'água, meio, ai meu Deus, será que vão falar da gente aqui? E realmente foi um clima meio estranho, né? Porque o Lula fez menção a todos aqueles que foram responsáveis por manter a democracia, fez uma lauta distinção ali à Polícia Legislativa e o papel que teve em tentar defender o prédio de maiores depredações, mas na hora que ele mencionou os militares, ele fez um adendo, né? Ele falou os militares legalistas, ele não se referiu a todos os militares. E isso aí faz toda a diferença. Quem assistiu ontem e hoje tem representação do documentário da Júlia Duailib sobre o 8/1 na Globo News, fica muito evidente ali o grande embate que houve com a cúpula do Exército na ocasião, a ponto de dias depois, o comandante do Exército cair. Mas fica evidente que também tem uma diferença quanto ao grau de satisfação dentro do governo com essa solução de contemporização com o Exército. O Múcio sempre muito defensor disso, até hoje. O Flávio Dino e o Ricardo Capelli críticos dessa ideia, e o Lula mostrando que não engoliu direito o fato de ter sido deixado para o dia seguinte desocupar, de que o G. Dias não dava uma solução que ele considerava adequada, quando ele cobrava que desocupasse o Palácio o mais rapidamente possível. Então, tem algo ali que não ficou a contento do Lula e na relação com os militares. E a gente tem dito aqui que eles não foram punidos até hoje. O Alexandre de Moraes também dá a entender que ainda vai vir esse capítulo quando ele fala que não vai haver apaziguamento e que paz e união não são sinônimos de contemporização e de algum tipo de leniência. O Lula também fala que não vai poder haver nenhum tipo de anistia ou de perdão, porque isso seria dar um sinal verde para que a coisa se repetisse. Então, nesses dois discursos, no do presidente e no do Alexandre de Moraes, fica evidente que tem uma insatisfação com o fato de as Forças Armadas não terem sido chamadas à responsabilidade até agora. No discurso do ministro Alexandre de Moraes, ele também falou, Vera, sobre a importância da regulamentação das redes sociais a partir daquele projeto que está ali no Congresso, né? Como que fica essa situação a partir de agora? Tem chance de agora isso destravar e avançar? É assim que agora vai? Isso virou uma obsessão para ele, né, Muniz? Fica evidente que ele está com isso na cabeça, e ele já tinha falado na entrevista ao Globo, repetiu agora, e acho que ele falar lá dentro do Congresso tem um outro componente, que é o seguinte: olha, pessoal, essa bola aí está com vocês, estão lembrando desse projeto? Vocês estavam tocando, deixaram para lá, não tocaram mais, puseram na gaveta, como quem disse, se vocês não mexerem, eu vou mexer. Na entrevista do Globo, ele tinha sido muito mais textual no sentido de dizer que essa é uma tarefa sobre a qual o TSE vai se debruçar esse ano. Nesse discurso de hoje, ele já foi bem mais vago, porque estava dentro do Legislativo. Então, ele está querendo dizer, olha, se vocês não tocarem, eu vou tocar. Fica essa dica aí para esse trabalhinho aí para vocês nesse ano, tal. Quem sabe vocês arregaçam a manga e cuidam desse negócio. Bom, Vera, você bem lembrou que o Lula foi o único a fazer menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem ele chamou de golpista, mas que as pesquisas mostram que a população não necessariamente associa o 8 de janeiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ele se manifestou? Não se manifestou, preferiu não vestir essa carapuça, do que da parte dele é inteligente. Os filhos, que geralmente são menos inteligentes, até agora também não se manifestaram, mas acredito que em algum momento vão se manifestar, porque eles são desses. E a Michelle Bolsonaro encontrou um jeito de se manifestar fazendo uma espécie de desagravo a um dos manifestantes que estava preso e que morreu na prisão
para tentar destacar uma outra máxima, um outro mantra dos bolsonaristas de que as penas são excessivas. Isso aí tem algum eco na sociedade. As mesmas pesquisas que eu mencionei, na do Atlas, 42,8% acham que a pena foi exagerada e 36% que foi adequada. Mas se você soma quem acha que foi adequado com quem acha que são insuficientes, portanto que as penas deveriam ser ainda mais graves, supera quem acha que as penas foram exageradas. Então, por enquanto, a divisão da sociedade nessas questões se mantém mais ou menos aquela do segundo turno da eleição. Reflete do mesmo tamanho a polarização. Agora, cabe a todo mundo dar um passo, né, para o dia seguinte. E eu acho que o principal, fazendo um fecho já, voltando ao nosso início, o principal legado do ato de hoje é isso: não deixar que se esqueça, não deixar que se repita e nem que se reescreva a história. Por falar em história, vamos com um clássico hoje.